Oi, gente, muito bom dia para você que está me ouvindo agora cedinho. Olha que coisa boa. Muito boa tarde ou boa noite para quem está me ouvindo mais tarde, porque toda hora é hora de focar em mais saúde e mais bem-estar. E para quem não me conhece, eu sou Nayara Lopes, sou psicanalista, podcaster de saúde mental e hoje a gente vai conhecer um exercício belíssimo voltado para a superação de traumas. E o que é um trauma? Bom, um trauma ele é um acontecimento que gera emoções muito difíceis. E se a gente não tiver condições de processar essas emoções no momento em que o trauma ocorre, elas ficam presas na nossa mente e no nosso corpo e ficam afetando a vida da gente até que a gente se dê conta. Só que uma boa parte das pessoas jamais vai se dar conta dos traumas que elas carregam, infelizmente. Mas olha, nem tudo de ruim que acontece com a gente vira trauma na infância. Existe, inclusive, uma resposta psíquica que é considerada a mais saudável diante das feridas emocionais que a gente sofre nesse período. Mas nem toda criança tem condição de colocar em ação essa resposta saudável, entende? Por isso, a forma mais saudável de lidar com as feridas emocionais da infância, ela é muito rara. E ela é assim: quando um trauma acontece, a pessoa reconhece como isso afetou a visão que ela tem sobre ela mesma, daí ela sente as emoções desagradáveis que surgem naturalmente. E logo em seguida, ela entende que essa experiência não define quem ela é. E é justamente essa lucidez, esse discernimento que faz a pessoa não dar para a experiência traumática um peso negativo. E então ela consegue seguir em frente. Essa é a resposta emocional mais saudável. Só que certas emoções, como a raiva e a tristeza, elas podem ser tão dolorosas que esse processo não acontece automaticamente. E para a criança, então, esse processo é ainda mais difícil do que para um adulto. Por isso, o mais comum é a criança suprimir as emoções em vez de senti-las e de processá-las. E aí a criança vai carregar esse peso para a idade adulta, o que afeta os relacionamentos, a carreira, a sensação de felicidade, a saúde, tudo. E tem o seguinte, mesmo os pais mais amorosos e mais cuidadosos, eles podem, sem querer, afetar a nossa autoestima de uma forma negativa e duradoura. Então, com a melhor das intenções e querendo evitar que a gente sofra, eles podem vir correndo nos consolar depois de algum momento difícil. Aí eles vão dizer, não fique triste, tá tudo bem. Mas a verdade é que a gente se sentir mal, às vezes, pode ser importante para a gente refletir sobre o que está fazendo a gente sofrer, sabe? Ou talvez os nossos pais não fossem lá tão amorosos e atentos e mandassem a gente parar de chorar quando a gente ficava magoado com eles. Bom, numa situação ou na outra, a gente acabou não aprendendo a lidar com os nossos sentimentos de uma maneira saudável. A gente não entendeu que as emoções são temporárias, que elas têm um começo, um meio e um fim previsíveis e que nós somos capazes, sim, de superá-las. E quando a gente não aprende a lidar com os nossos sentimentos, a gente pode começar a ver todas as emoções como algo que é assustador. E a grande questão é que na infância, meu querido, minha querida, a gente não pode distinguir os nossos sentimentos do nosso eu, de quem a gente é. Nós pensamos que também somos os nossos sentimentos. E se os nossos sentimentos não são tratados como aceitáveis numa determinada situação, ou seja, se mandam a gente ficar bem ou sufocar as coisas, a gente pode decidir que nós também não somos aceitáveis. Então, para curar um trauma de infância, a gente tem que completar o processo que deveria ter começado décadas atrás, quando o trauma aconteceu. E existe um exercício maravilhoso da terapeuta americana Andrea Brandt, que foca justamente nisso. Na primeira vez que você fizer esse exercício, ela recomenda que a pessoa comece com um trauma menor. Quando ela aplica esse exercício, ela sempre começa pedindo aos clientes que peguem traumas mais leves e, na medida em que eles vão dominando a técnica e ficando mais à vontade, ela vai avançando para traumas maiores. O primeiro passo é chamado de ancoragem. E para que esse processo funcione,
É importante que você esteja presente, tá? Tanto no seu corpo quanto no momento atual. Comece, então, encontrando um lugar tranquilo, onde você não será interrompido. Sente-se de uma forma confortável. Feche os seus olhos e respire fundo algumas vezes, trazendo a atenção para o seu corpo. Contraia e relaxe seus músculos. Sinta o peso nos seus braços e se permita sentir a conexão com o chão bem abaixo de você. Imagine um fluxo de energia que vai do último osso da sua coluna até o centro da terra. E quando você sentir que está centrado no seu corpo, siga então para o passo seguinte. Esse segundo passo é o de relembrar. Pense numa situação recente que te deixou chateado. Encontre algo que tenha provocado em você uma reação emocional, seja essa reação leve ou intensa. Então, reviva o que aconteceu, tentando lembrar o máximo possível de detalhes, e se imagine de volta naquele momento e naquele lugar. Sinta tudo novamente com os seus sentidos. E quando as emoções começarem a surgir, siga para o passo seguinte. Esse passo 3 é justamente o sentir. Continue respirando profundamente e passe um momento em silêncio, apenas relaxando. Em seguida, faça um escaneamento mental do seu corpo em busca de qualquer sensação que você possa perceber. Ela chama esse processo de aflorar, trazer à tona, porque as emoções, elas tendem a se agitar e a borbulhar dentro da gente. Então, observe qualquer resposta física que surgir. Um formigamento ou um aperto, talvez um ardor ou qualquer outra sensação. Cada uma dessas sensações carrega uma parte da informação que você precisa para entender a sua experiência passada. Então, explore essas sensações e as descreva silenciosamente para si mesmo, com o máximo possível de detalhes. Como você sente cada uma? Depois de explorar e de descrever todas as suas reações físicas, você pode seguir para o passo 4. Nesse novo passo, associe uma emoção a cada sensação que você está sentindo. O aperto no peito é ansiedade? O calor que está subindo pelos seus braços é raiva? É importante identificar as diferenças, que muitas vezes são sutis, entre emoções parecidas. Isso vai te ajudar a entender melhor a tua experiência e a ter um autoconhecimento mais profundo. Então não tenha pressa. Depois de nomear as suas emoções, aí você segue para o passo 5. O passo 5 é o de amar aquilo que você sente, porque é parte de uma abordagem consciente para curar o trauma, a gente aceitar plenamente tudo o que a gente sente, mesmo que a tua mente consciente não esteja totalmente de acordo com isso no momento, ok? Para ajudar nessa tarefa, diga para você mesmo: eu me amo por me sentir com raiva, por me sentir triste, por me sentir ansioso. Faça isso com todas as emoções que você estiver sentindo, especialmente aquelas que são as mais desafiadoras, como a vergonha, a culpa, a inveja. Então, abrace a sua humanidade e ame-se por isso. Depois de aceitar e de amar a si mesmo por cada uma das emoções, você já vai poder seguir para o passo 6. Esse passo se chama Sinta e Experimente. Então, sente-se com as suas emoções e as suas sensações, permitindo que os seus sentimentos venham e fluam. Não tente mudar nem esconder o que está sentindo. Apenas observe. Acolha qualquer desconforto, sabendo que ele vai passar em breve e que ele pode sim contribuir para a sua cura, ok? Deixe o seu corpo reagir como ele quiser ou precisar. Se sentir vontade de chorar, chore. Se precisar gritar ou socar o ar, faça isso. Expressar as suas emoções de uma maneira produtiva é essencial para você poder processá-las completamente. Tudo bem, quando você tiver sentido e experimentado as suas emoções por completo, daí você segue para o passo 7. Esse é o passo em que você recebe a mensagem e a sabedoria. As sensações ou as emoções que você está sentindo, elas agora se conectam com alguma experiência do seu passado? Elas te dão alguma pista sobre a raiz do trauma ou sobre uma crença negativa e limitante que você tem a respeito de si mesmo? Se você estiver pensando, não estou percebendo nada,
Faça a seguinte pergunta: se essa sensação ou emoção pudesse me dizer algo, o que seria? E se ainda tiver difícil, tente então fazer uma escrita livre. Isso mesmo, escreva em uma folha de papel sobre o que esse sentimento significa sem parar por uns 10 minutos. Quando sentir que captou todas as mensagens que as suas emoções estão enviando, você pode passar para o passo 8. O passo 8 é o de compartilhar. Se você se sentir à vontade para compartilhar as suas reflexões com alguém, faça isso. Caso não se sinta confortável em fazer isso, escreva sobre elas por conta própria. Descreva o que aconteceu quando o evento traumático ocorreu pela primeira vez, como você reagiu na época e o que você entende sobre isso agora, no momento presente. Falar ou escrever sobre as suas experiências e as suas emoções é um passo importante para a cura. E escrever cartas sem precisar enviar para a pessoa que te machucou pode ser, sim, uma maneira eficaz de liberar uma emoção que está presa dentro de você. Mas você não precisa fazer isso agora. Tá. Bom, depois de compartilhar as suas reflexões com alguém ou de escrever sobre elas, você pode ir para o passo 9. Nesse passo, visualize a energia que o seu trauma ocupou dentro de você saindo do seu corpo. Ou então realize um ritual de liberação física, como queimar uma carta que você escreveu para a pessoa que te feriu. Você também pode lançar um objeto simbolizando o trauma no mar, num rio ou num barranco. Um lugar em que você perca o objeto de vista, certo? Bom, curar feridas emocionais, meu querido, minha querida, é um processo que pode ser desconfortável no começo, tá? Mas é uma jornada altamente gratificante, porque a energia psíquica que a gente gasta atualmente com o trauma, ela vai ser liberada. E o espaço que ele ocupava dentro da gente vai poder ser preenchido com uma nova energia mais positiva e que vai ajudar a gente a construir uma vida que a gente realmente ama. Eu tô aqui torcendo para que esse episódio traga mais luz para tua vida, mais saúde, mais crescimento. E não esquece, se tá difícil demais de lidar com questões do teu passado, não deixa de buscar a ajuda de um profissional, ok? Todo mundo merece cuidar da mente e do coração. Pensa nisso. Beijo no coração, valeu demais contar com a tua escuta e já tem encontro marcado no próximo episódio, tá? É impossível faltar. Valeu!